Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens. Um dos assuntos mais comentados em Nova Friburgo nesses últimos dias, sem dúvida nenhuma, é a destinação do terreno na Praça do Suspiro, na esquina com a Rua General Osório. A história mostra que, em 2019, ainda na gestão do ex-prefeito Renato Bravo, esse terreno foi desapropriado ao custo de R$ 5.800.000 aproximadamente e seria destinado para uso do bem público. Desde então, alguns eventos foram realizados. Claro que teve a paralisação por conta da pandemia, o terreno passou por um processo de limpeza, algumas atividades estão sendo feitas por ali e se aprovou na Câmara de Vereadores, também recentemente, o projeto de uma biblioteca internacional, batizada inclusive de Machado de Assis. Essa biblioteca, conhecida como BIMA, poderia trazer alguns frutos turísticos, segundo os defensores do projeto, mas poderia também ocupar de uma forma talvez irregular um terreno onde muita coisa é proposta, inclusive a destinação dele para uma praça da cerveja ou então para permanência de um local para eventos. Tudo isso foi proposto, foi apresentado durante também uma consulta pública feita pela Prefeitura de Nova Friburgo, terminada no último dia 2 de agosto e, curiosamente, também a maioria dos participantes, cerca de 6.000 votantes, optou pela BIMA, pela Biblioteca Internacional Machado de Assis. Mas esse é um assunto que, sem dúvida nenhuma, está repercutindo e que vai ser assunto do programa Zoom Painel de hoje. Falaremos não só da biblioteca, como também da destinação desse terreno. Vamos passar um pouquinho pela questão turística e cultural de Nova Friburgo. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10.000 metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco.
eu sou Vinícius Gastinha, a gente começa mais um programa Zoom Painel e hoje debatendo um dos assuntos mais comentados em Nova Friburgo nesses últimos dias, muitas opiniões, muitas divergências, também sugestões, que é a destinação do terreno na Praça do Suspiro, na esquina com a Rua General Osório. Ali, a princípio, vai ser construída a Biblioteca Internacional Machado de Assis, inclusive com alguns recursos já programados para a construção dessa biblioteca. Mas, há pouco menos de 2 semanas, a Prefeitura de Nova Friburgo abriu uma consulta pública para saber a opinião da população pela internet, com um pouco mais de 6 mil votantes que escolheram a Biblioteca Internacional em detrimento de uma Praça da Cerveja ou da manutenção desse local para eventos que já vem acontecendo até com certa frequência por ali. Havia também um espaço para outras sugestões que recebeu um quantitativo pequeno de votos, né? A gente vai recapitular aqui rapidamente um pouco de toda essa situação. Menos de 2 meses após o presidente da Alerj vir a Nova Friburgo para anunciar um repasse de 6 milhões para a construção exatamente da BIMA, né, a Biblioteca Internacional, na Praça do Suspiro, o governo municipal, então, abre essa consulta pública, né? Eram opções a Praça da Cerveja ou a manutenção do espaço para eventos, além também de uma possibilidade de algumas sugestões. Essa votação ela terminou no último dia 2 de agosto e depois foi anunciado o resultado. E nós tivemos 2.507 votos, ou 37% do total, para a Biblioteca Internacional. Tivemos também 33%, ou 2.236, para a manutenção desse espaço para eventos e 27,4% dos votantes, ou 1.856, optaram pela Beer Garden, que seria realmente uma praça da cerveja. Também tivemos 177 pessoas que deram outras sugestões. Um dos grandes entusiastas dessa proposta da Biblioteca Internacional é o atual secretário da Casa Civil, o professor Pierre de Moraes. E a gente conversou com ele sobre o que é esse projeto, o que seria a BIMA e também como que esse projeto, essa proposta vai ter andamento a partir de agora. A proposta do projeto da Biblioteca Internacional Machado de Assis, através de um projeto já em lei, que estabelece autorização para a criação da fundação, é de suma importância para a cidade de Nova Friburgo, tendo em vista seu caráter inovador mundial, porque não se trata de uma simples biblioteca, é uma biblioteca inovadora que vai fazer uma conexão com todas as linguagens artísticas, com a sociedade, com as escolas e com todo um aparato tecnológico inovador que é reconhecido pelos organismos internacionais. Inclusive, há todo um processo em andamento já, toda uma construção planejada, etapa a etapa, na arrecadação de recursos, etapa a etapa, que não do município, e que está envolvendo, por exemplo, já uma aproximação, uma construção, junto com o organismo internacional, envolto no processo de educação e cultura. Então já existe um processo avançadíssimo que envolve, inclusive, uma cooperação internacional que envolve o Ministério das Relações Exteriores. Então já há um estágio avançado do projeto, inclusive, que vai dar uma visibilidade da cidade, tanto em Nova Friburgo, como também internacionalmente, tendo em vista seu caráter inovador mundial, segundo os órgãos, né, internacionais e pessoas que tiveram acesso no ramo. Então é algo importantíssimo para a cidade, porque é o seu renascimento. É um processo que, inclusive, evoca o período da tragédia, por isso que ela é ali, para poder exatamente mostrar para o mundo que aquela imagem que mais rodou no mundo, que foi a imagem da Praça do Suspiro destruída na tragédia, que é a imagem que tem de Friburgo, vai ser substituída por um espaço do conhecimento, da cultura, que olha a criança, que olha o jovem, que olha o amanhã, mas que ao mesmo tempo movimenta o turismo, movimenta o setor cultural, integra as unidades culturais, a Praça das Colônias, integra ao Teatro Municipal, a Igreja de Santo Antônio, o próprio teleférico, todos os equipamentos ali são valorizados, a região é valorizada, é um espaço de eventos. Ele vai ter eventos, não é uma mera biblioteca, ela vai ter muito mais do que isso, e é muito importante que as pessoas conheçam o projeto todo. Eu estou à disposição para explicar o que é isso para a sociedade. Só me dê os espaços e o tempo necessário para poder fazer as explicações em quaisquer meios. É muito importante para se debater um projeto, conhecer esse projeto. Não se pode fazer um debate sem se conhecer. Então é muito importante ter o conhecimento para poder, aí sim, tirar as conclusões e saber tudo o que ele envolve
inclusive a responsabilidade que o município tem hoje numa segurança jurídica, tendo em vista que hoje o projeto não está mais só em Nova Friburgo. Ele está fora de Nova Friburgo, sendo construído parcerias de recursos e também de cooperação internacional. E com certeza a gente vai ter um espaço aqui no programa Zoom Painel na medida em que esse projeto vá avançando etapa por etapa para conhecermos um pouco mais sobre essa biblioteca que não se resume apenas a livros, né? É uma proposta muito grandiosa que envolve um espaço multilinguagem, inclusive para eventos também. A gente vai ter oportunidade de debater especificamente sobre a BIMA, que também vai estar em discussão no Zoom Painel de hoje. Falaremos um pouco sobre a destinação do terreno na Praça do Suspiro e para debater esses assuntos, estamos recebendo aqui o jornalista Girlan Guilan e também o consultor político e professor Leonardo Sérvio. Léo, antes da gente entrar especificamente no assunto da BIMA, que foi inclusive tema de mais uma audiência pública na Câmara Municipal nesta quarta-feira, com a participação de pessoas ligadas ao turismo, do setor hoteleiro, também o próprio Pierre estava lá, o secretário de Cultura, o secretário de Turismo, enfim, é um assunto que está sendo e ainda vai ser muito debatido. Mas o fato é que aquele terreno, ali na Praça do Suspiro, ele foi adquirido em 2019, 2.000 metros quadrados, ao custo aproximado de 5,8 milhões de reais. Passada a pandemia e aberta novamente a possibilidade da realização de eventos, esse espaço tem sido utilizado exatamente para isso, para atividades, para eventos. A gente pode considerar que foi uma boa escolha, tem dado certo? Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Vinícius. Boa noite ao meu companheiro, nobre amigo Girlan Guilanda, aí o Marconi na técnica e todos os telespectadores do Zoom Painel. Vinícius, é um assunto polêmico, como você bem disse, né? E que chama muita atenção, inclusive alguns aspectos, né? Que eu, Girlan, juntamente com você, podemos abordar nessa noite de hoje. O primeiro, que há uma visão diferente internamente do governo, entre hoje o chefe do Executivo Municipal, isso fica bem claro, né, o prefeito Johnny Maico, e o secretário da Casa Civil, que é a pessoa que eu tenho maior estima e respeito, né? Tive uma proximidade longa com ele, trabalhei com ele 12 anos, uma pessoa do mais alto gabarito, da mais alta capacidade, professor Pierre, né? Tem todo o meu carinho, mas que a gente vê essa divergência com relação à questão do projeto pelo prefeito e também pelo secretário da Casa Civil. E outros aspectos que chamam também bastante atenção é que essa consulta pública, né, que a prefeitura fez recentemente, que eu acho que foi até bastante rápida, né, que teve esse resultado de 37% para a BIMA, para a Biblioteca Machado de Assis ser a ganhadora do pleito, faz com que, né, eu venha pensar justamente isso, essa falta de planejamento e administração. Haja visto que houve um projeto de lei aprovado, hoje é lei, não é mais projeto, né, uma lei autorizativa, permitindo que a biblioteca começasse, né, todo o organismo, né, toda a administração para a confecção desse projeto. Essa é uma coisa que chamou também muito atenção, porque se houvesse realmente uma dúvida com relação à questão dessa perspectiva da biblioteca, a consulta pública deveria ter sido feita antes da aprovação da lei. E hoje, né, a gente vê essa divergência, e a gente vê a divergência, né, do prefeito, que é de um jornal de alta relevância aqui da cidade, disse, inclusive, que não existe viabilidade econômica para a BIMA, né? Que o problema não seria a questão da obra, né? Os 6 milhões de reais, como já foi anunciado, né? Que seria disponibilizado, inclusive, pela Alerj. Esse não é o problema é a manutenção, haja vista, né, a grandeza, a grandiosidade dessa biblioteca, que seria realmente, vendo pelo lado ideal, um projeto fantástico para a cidade, né? Isso
não há dúvida. Seria fantástico uma biblioteca nessas proporções, inclusive, eu acho, eu não tenho precisamente essa informação, que só existe uma biblioteca nesse parâmetro no mundo, que eu não sei se é na Áustria, Noruega, Suécia, não me lembro, né? Parece que existe só uma no mundo. E agora, a gente pode, juntamente com você, o Gilan, até discorrer sobre essas informações do secretário da Casa Civil, que é uma coisa até que é nova para mim, e inclusive eu então não sei, porque o próprio prefeito também não tem a mesma visão do projeto, né, que organismos de cooperação internacional, Ministério das Relações Exteriores estão envolvidos nesse processo, inclusive, que na visão dele não é um projeto, inclusive, somente mais do município de Nova Friburgo. Né? É um projeto que envolve todos esses órgãos muito grandes, né? Já visto, é o Ministério das Relações Exteriores, bem como também esses organismos internacionais que têm interesse na viabilidade da confecção da biblioteca. E que também, Vinícius, é bom que se ressalte que esses estudos também é uma coisa nova para mim. Esses estudos voltados, né, para a questão da sustentabilidade econômica da biblioteca, que traria turistas, que teria uma grande viabilidade econômica, teria que apresentar também esses estudos. Né? Se existe, né, um estudo de impacto disso positivo, então que apresente como justificativo, haja vista que ela ganhou a consulta popular, mas o prefeito ele já se antecipou e disse que ele não tem condições de realizar essa obra, né, nessa gestão e que ficaria para outra gestão, que poderia ser até feita por ele, caso reeleito. Acredito que ele vai disputar a reeleição. Mas se não tem a justificativa econômica na atualidade, qual vai ser a justificativa econômica daqui a 2, 3 anos? Não é verdade? É verdade. Inclusive, na audiência pública que aconteceu na Câmara nesta quarta-feira, um dos tantos assuntos levantados foi esse, né? Um projeto que, de repente, não termine nessa administração, não há certeza da continuidade da atual gestão, se não correria o risco de ter o início de uma obra e uma paralisação na metade ou então durante esse processo de construção. O secretário até da Casa Civil, o Pierre, disse que seria um projeto com recursos que não são de Nova Friburgo, então esse risco ele existiria, mas seria muito pequeno. Enfim, houve uma explicação. Agora, Girlan, a questão do terreno propriamente dita, você que tem um conhecimento muito grande da história da nossa cidade, dos nossos prédios históricos, esse é um dos últimos terrenos grandes que estão disponíveis no centro da cidade. Talvez apenas ali mais o do campo do Nova Friburgo. E toda vez que eu converso com o Bacchini, ele me fala: rapaz, eu recebo ligações, propostas o tempo todo de centros financeiros, de outros tipos de construções ali no antigo estádio Raul Sertã. E esse na Praça do Suspiro também é um grande terreno. Talvez por isso esse debate sobre a destinação mais correta daquele espaço, não? Seja muito bem-vindo. Pois é, boa noite, Vinícius, boa noite, Léo, boa noite a todos os telespectadores. Agradeço a oportunidade de estar falando desse assunto, que é um assunto importantíssimo para Nova Friburgo. Eu acho que ele não se esgota nessa consulta, ele não acaba nesse momento. Eu acho que a gente tem muita estrada ainda para falar sobre esse assunto. Você fala da questão do terreno, até interessante você tocar nisso, do Nova Friburgo, porque dá para fazer um paralelo. Você veja bem, o Dr. Heródoto tinha um projeto para aquela área ali, porque se você pensar, Nova Friburgo tem uma condição especial, é uma das poucas cidades que ainda tem condição de aumentar as suas praças. A gente precisa de aumentar as praças e não diminuir as praças. O mundo precisa do convívio social das pessoas, principalmente depois de pandemia, em ambientes abertos, em ambientes de sociabilidade, em ambientes de natureza. Friburgo é uma cidade tão bonita de natureza e belezas naturais, né? Que primeiro que eu temo muito essa questão de você fazer uma intervenção arquitetônica. Às vezes você vai fazer uma obra, né? Vai agradar um, não vai agradar o outro, por mais bonita que ela seja. Então, começa por aí.
E essa questão, Vinícius, eu tenho uma história grande daquele terreno ali, eu espero poder contar para vocês por que eu me empenho na questão da preservação do terreno, mas eu começo a dizer o seguinte: o enfoque do debate ele foi errado desde o início. Por exemplo, eu acho que é indiscutível, nós que principalmente atuamos na área do jornalismo, na área da cultura, na área da história, ninguém vai ser contra uma biblioteca. Ninguém em sã consciência vai dizer, eu não quero uma biblioteca. Ainda que, hoje em dia, ontem ainda estava conversando com um amigo meu, ele fez uma analogia interessante. Ele falou assim, se eu tiver que comprar uma enciclopédia Barça hoje para o meu filho, eu não vou comprar. Eu vou comprar um telefone, smartphone, um iPhone. Porque nós temos uma biblioteca à mão, né? Cada um de nós. Na verdade, é um conceito diferente, não é uma biblioteca, é mais um museu do que uma biblioteca, é um centro de atração, que eu até acho muito bonito que estejam resgatando as figuras de Machado de Assis, de Anélio Latini. Poucas pessoas em Friburgo sabem quem foi Anélio Latini, da própria Lígia Pape, do Carlos Drummond de Andrade, enfim. A questão não é essa, a questão você tocou é exatamente isso. É o último terreno que nós temos disponível na área urbana do centro da cidade. Não é só uma questão de ter, vai fazer evento, que é para fazer festa. Não é isso, é para ter um local de sociabilidade, né? Que a gente possa aumentar a praça. E aí eu vou dizer o seguinte, até no depoimento do Pierre, ele falou agora há pouco, que tem que ser ali no Suspiro, porque no conjunto ali do corredor cultural, do teatro, né, da praça ali das colônias e tal. E eu vou dizer para você que se ele quiser construir na Praça do Suspiro, é possível fazer. Eu mostro, eu já falei isso nas redes sociais, já falei em alguns depoimentos que eu dei, eu vou lá na praça e mostro que é possível fazer lá, integrado ao corredor cultural, sem que comprometa aquele terreno. Então, é o que eu disse e vou repetir, o enfoque, o debate está equivocado. Não pode se vincular o projeto à questão do local, porque você vai construir uma casa. Se você tem o terreno, se você consegue aquele terreno ou não, então você vai ver outro. Então, se tem outras alternativas, eu acho que foi um debate equivocado, colocou a comunidade, a sociedade de Friburgo numa situação complicada. Eu vi pessoas falando que as outras, fulano está contra a biblioteca. Não é isso, eu falei aqui, não é questão de ser contra, porque, inclusive, até pessoas que são da área cultural, que eu vi falar isso, botando umas pessoas contra as outras, numa situação muito complicada, porque não era por aí. Então, eu acho que a gente ainda tem que brigar por aquilo ali. Eu me disponho a brigar ainda. Eu acho que é possível, sim, quer fazer, pode fazer em outro lugar. Eu temo isso que o Léo falou, a questão, porque o que acontece? Ainda que seja uma biblioteca, mas a gente tem que ver o que a gente ainda tem na cidade que precisa de ser resgatado. Nós temos vários prédios, o próprio prédio do fórum, né, antigo fórum na praça, ele é um espaço, primeiro que ele já tem cara de biblioteca. Tudo bem, a biblioteca Machado de Assis não pode ser lá, porque ela tem uma questão de conceito, de ter um prédio próprio, né, porque quem quer deixar aquele legado também, a marca do empreendimento, mas nós precisamos rever a nossa biblioteca pública municipal, então, e colocar ela num lugar decente. Ela não pode ficar acantonada, ela não pode ficar num espaço que ela está de favor na Câmara Municipal. Começa por aí. Então, eu acho assim, Nova Friburgo tem pequenos elefantes brancos mortos, né? E o que eu vejo na questão da BIMA, por melhor que seja o projeto, eu vejo um embrião de um novo elefante branco. Eu estou vendo a gestação de um elefante branco que vem por aí. Porque essa história de falar assim, porque o dinheiro vem de fora e isso compromete pouco, eu questiono isso. Eu acho que é mais difícil ainda, porque se o dinheiro fosse nosso, se nós tivéssemos o dinheiro para fazer, tivéssemos controle sobre o dinheiro, aí sim. Agora, e se esses apoios, de repente, falar, não, eu estou vendo uma polêmica lá, nós não vamos mais fazer isso, e por uma série de outras razões que podem acontecer no mundo, e esses apoios não aconteçam. Então, é complicado. Então, é preciso realmente pensar e ver a questão do terreno, porque eu falo assim, vão cometer um erro que daqui a 5, 10 anos ou até menos, já se
se construírem lá, vão falar assim, poxa vida, nós fizemos errado. Então ainda está em hora de rever isso. Está em hora de repensar. É preciso olhar com... ontem, por exemplo, eu soube dessa audiência pública em cima da hora. É outra coisa errada. Eu não estou vendo... O debate, ele está meio ainda... Não está... Ele não está um debate da sociedade, das pessoas que precisam estar nisso. E isso é muito complicado, assim como foi a consulta pública. Eu acho que a consulta pública ela foi conduzida de uma forma... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vi campanha pela BIMA, pessoas do governo fazendo campanha pela BIMA, mandando vídeo para as pessoas. Agora, eu não vi campanha em nenhuma das outras possibilidades. Então, foi uma consulta pública questionável, e se você parar para pensar, ela deu 6 mil pessoas, ou em torno de 6 mil pessoas que participaram num curto tempo, mais de 6 mil, 2.500 foram a favor da BIMA, então, e ficou muita gente de fora aí que poderia opinar, muita gente que não tinha acesso, talvez, a esse recurso da informática. Eu acho que para fazer uma consulta tinha que ser, sem falar no aspecto que o Léo citou, que essa consulta deveria ter antecedido, então, a aprovação do projeto, né? Agora, eu quero deixar claro, eu não sou contra a BIMA, não sou contra biblioteca alguma, eu sou contra a gente comprometer aquele terreno, e daqui a pouco eu posso contar a história, por que eu faço essa defesa do terreno, porque eu acompanho essa história há 18 anos. Com toda certeza. Antes de eu chamar o intervalo rapidamente, Girlan e Léo, ontem, durante a audiência pública, o propositor dessa atividade, que foi o vereador Maicon Queiroz, ele propôs a realização de um referendo para que a população faça uma votação sobre a utilização daquele espaço. Seria esse um caminho, Léo? De repente, um referendo, uma proposta como essa poderia funcionar melhor, talvez? Tudo que se aumenta o aspecto democrático, né, que vai colher, como positivo, Vinícius. Mas todos esses aspectos que o Girlan falou realmente são muito relevantes. E uma coisa também que chama bastante atenção, justamente aí falando da questão dos aspectos dos mini elefantes brancos, né, que existem em Friburgo. Inclusive hoje, a própria Praça do Suspiro, uma coisa que eu acho, assim, sem querer sair um pouco do assunto, né, que o governo atual ele fala muito questões de grandes projetos futuros, mas você tem o Teatro Municipal com a fachada desleixada, né, toda largada, e o teatro sem um calendário, sem um plano de funcionamento, que poderia, inclusive, funcionar com a própria iniciativa privada. Você tem a Praça dos Povos Formadores de Nova Friburgo também, que não funciona da forma que deveria funcionar. Acho até por conta também que ali tem que haver algumas reformas de aspectos legais, né, que o local não pode ser usado com fins lucrativos. Eu acho isso um erro, né? O Girlan depois pode também falar sobre isso mais um pouco. E você tem o anfiteatro ali atrás, que parece que está esquecido, que é dos locais que eu reputo de a maior beleza, que é aquela estrutura de pedra, lembrando os antigos anfiteatros gregos, das primeiras peças com relação às tragédias gregas, que poderia ser muito bem utilizado, né? Aliás, um grande anexo com a Praça do Suspiro, e esse local, independente da escolha do projeto que vai ser feito, e você não vê a questão funcionando minimamente, né? Você não vê hoje a iniciativa privada atuando nesses espaços. O que vai fazer investimentos milionários, né, com relação, seja eles hoje fomentados pelo Ministério do Turismo, também com relação à questão de consulados, organismos internacionais, Ministério das Relações Exteriores, isso também tem que ser feito, né? Você tem que justificar isso. Qual é o estudo de impacto, por exemplo? Eu sou super a favor de uma biblioteca nesse molde, mas qual a viabilidade disso? Eu sou professor de história. O Girlan, mesma coisa, ninguém aqui é contra a cultura, né? É uma biblioteca moderna, digitalizada? Sim, claro que sim. Mas qual a viabilidade econômica disso? Eu ainda não vi nenhum estudo, né, mundial que comprove que a cidade
possa trazer somente de uma biblioteca retorno econômico para o turismo. Tipo, o turista que visita Nova Friburgo somente por conta da biblioteca, sem levar em consideração ela como fator principal. Então, esses estudos têm que ser dados também, porque é um investimento alto, um investimento, né, que não é só a obra, como eu disse, né, que vai ser o Girlan também, o problema, o dinheiro já foi disponibilizado, mas uma biblioteca dessa é uma mini-UPA. Ela, por mês, ela vai ter centenas de milhares de reais para serem gastos. Então, qual a viabilidade disso? Haja que as contas públicas só aumentam, elas devem aumentar, inclusive o governo agora assumiu, inclusive o Hospital Clínica Santa Lúcia, assumiu diversas situações com relação à administração pública, e como que vai ser, né? O Girlan falou, como que a gente vai depender desse dinheiro de fora, né? Essa garantia, porque pode ser cortado também de uma hora para outra. Então, ela tem que se autossustentar, e todos esses aspectos são importantes. Perfeitamente. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já com mais aqui no Zoom Painel. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. De volta com o nosso programa Zoom Painel, hoje debatendo um pouco sobre o futuro do terreno na Praça do Suspiro, sem dúvida alguma, um dos assuntos mais debatidos e comentados em Nova Friburgo nesses últimos dias, recebendo aqui o jornalista Girlan Guillain e também o consultor político e professor Leonardo Sérvio. Girlan, eu vou até convocar você
para a sua defesa do terreno, a sua tese sobre ele. E já levantando mais uma questão contigo. Hoje Nova Friburgo carece de espaços para eventos e até por isso aquele terreno está sendo utilizado para a realização de atividades diversas, né? Nesse final de semana a gente inclusive vai ter mais um evento ali naquele terreno da Praça do Suspiro. Então isso também expande um pouco mais esse debate, né? Locais para eventos em Nova Friburgo que nós estamos em falta. Por acaso a sua defesa do terreno tem alguma coisa a ver com isso ou não? Ô Vinícius, eu acho até que Nova Friburgo precisa repensar essa questão dos eventos. Na verdade, hoje nós temos uma discussão aí com relação à questão da perturbação do barulho, né, do sossego das pessoas em função da lei do silêncio. É preciso ter um regramento disso, a gente precisa defender que tenha que rever o código de posturas. E eu, sinceramente, eu não acho que Nova Friburgo tenha que fazer eventos dentro da cidade. A minha defesa, eu acho que nós temos que ser responsáveis e conscientes, que nós temos que buscar. Eu me lembro, por exemplo, no Bicentenário, os shows que foram realizados foi em Conquista, né? As pessoas falam assim, longe. O Rio de Janeiro, você vai em show no Rio Centro, você vai no Rock in Rio, lá não sei aonde, na Barra. Então, a gente tem que acabar com esse negócio de que é longe, porque quando a pessoa faz o evento, ela tem que ter essa estrutura, então tem que repensar isso. Então, eu acho assim, para você tirar evento da Via Expressa e jogar na cidade, também eu acho complicado, porque você vai penalizar as pessoas que moram ali na General Osório, naquele entorno. Então, eu acho que aquela área ali, é o que eu falei, Nova Friburgo, como poucas cidades, tem condições de fazer aquilo ali, uma ampliação da sua praça, que é uma praça importante para Nova Friburgo, para o turismo, para o contexto histórico, do turismo histórico, que é outra coisa que a gente não explora. Então, a minha defesa é mais nesse sentido. E aí, antes de eu contar a minha historinha com relação ao terreno, que são aí 18 anos, eu queria só pegar um pouquinho o que o Léo falou aí agora há pouco, e realmente é o seguinte, eu tenho até quase que um mantra que eu falo, que eu uso, que no serviço público eu tive uma experiência de participar de administrações, né? Eu já fui, costumo dizer, eu fui governo, já fui oposição, então a gente acumula um pouco de experiência. Eu aprendi uma coisa no serviço público, que é o seguinte, de todos os níveis, tá? Existe uma palavra mágica que não consta do setor público, infelizmente, que é manutenção. Então, assim, você construir, fazer uma coisa é muito fácil, né? Agora, o negócio é manter. Eu cito até o exemplo, o Léo falou agora há pouco da questão do teatro. O teatro não é só a fachada, não. O nosso teatro está com problemas seríssimos, ele está comprometido. Ele está fazendo agora em setembro 14 anos, né? Ele foi inaugurado em 2008, no final do governo da doutora Saudade Braga. Ele teve um problema porque o teatro ele foi feito à obra, ele foi entregue como se fosse aquela estrutura, mas ele sem nada dentro, ele não tem uma questão de sonorização, de iluminação. Então foi entregue uma obra incompleta, inconclusa. Aí já começa, eu estou falando, apesar de ele ter vindo funcionando com todos os problemas, mas é uma espécie de elefante branco. Ele tem tudo para virar mais um elefante branco. Então, é preciso levar isso em conta também. Agora, minha história com o terreno é o seguinte, aquele terreno, em 2004, eu sempre vou tomar um café lá com meu amigo Gilberto Sabe, na loja dele. E num desses cafés, em 2004, ele virou para mim e falou assim, Girlan, esse terreno aí, da família Popstyle, que era uma das famílias da Fábrica Ipu, que eram donos daquela casa, ele falou assim, esse terreno está sendo vendido para a construção de uma igreja. E aí eu não tenho nada contra igreja nenhuma, contra a religião. Eu falei, Gilberto, isso é um absurdo, a gente não pode permitir, a gente não pode perder esse terreno. E ali, então, eu e o Gilberto começamos a pensar o que poderia ser feito. Eu, na época, eu estava como assessor da Associação Comercial, assessor de comunicação. O presidente era o Cláudio Verbicário, uma pessoa bastante participativa, uma pessoa que deu uma contribuição, o engenheiro Cláudio Verbicário. E eu fui conversar com o Cláudio falou, Girlan,
faz o seguinte, faz uma carta para a doutora Saudade, que era prefeita na época, né, defendendo com ela que esse terreno precisa ser preservado, esse terreno é o último terreno que a gente tem, você vê, já naquela época, né? E ele, então, eu fiz essa carta, eu redigi essa carta, ele levou, assinou, levamos, entregou a doutora Saudade, e a doutora Saudade, então, ela fez o primeiro decreto considerando o terreno de utilidade pública para fins de desapropriação, porque a prefeitura não dispõe de recursos para indenizar a família, para desapropriar, então foi feito. Esse decreto, quando você faz um decreto desse, ele vale por 5 anos, é o tempo que a prefeitura vai aí tentar buscar recursos. E a doutora Saudade não conseguiu viabilizar recursos para indenizar a família, para fazer a desapropriação. E quando o doutor Heródoto, então, concorreu à eleição de 2008 e assumiu em 2009, você veja bem a coincidência da data de 2004 para 2005, para 2009, foram exatamente aqueles 5 anos que o decreto estava expirando. Eu lembro disso, eu fui à procuradoria, busquei esse documento e então falei com o doutor Heródoto. Doutor Heródoto, nós precisamos cuidar desse assunto. O doutor Heródoto renovou aquele decreto e então veio vindo assim. Quando foi na gestão anterior, novamente o prefeito Renato Bravo se viu então diante da possibilidade de comprar o terreno, de pagar a indenização, a desapropriação. Na verdade, a negociação para a desapropriação começou em mais de 9 milhões, aquele terreno ia ser quase 10 milhões, conseguiu então fazer essa negociação que ele saiu por menos de 6 milhões. Eu acho que já foi um grande ganho para a cidade e o objetivo de desapropriar aquele terreno é para preservar ele, não é para construir nada, até porque, você veja bem, a gente já tem ali uma obra do Colégio Modelo, que infelizmente no ano do centenário fechou, para construir um prédio. Nada contra a construção daquele prédio ali, mas acontece que vai impactar mais a cidade, mais o local ali com uma obra, né? E uma obra que a gente está discutindo aqui, que ela pode virar mais um elefante branco, né? E outro aspecto, Vinícius, que eu gostaria de destacar aqui, essa história você falou da audiência pública, que o vereador propôs o referendo, eu acho que é interessante, mas tem uma discussão que eu não estou vendo, que é a seguinte, tem que ficar claro como é que vai ficar essa fundação. Porque nós temos um exemplo de fundação em Nova Friburgo, que foi uma ideia maravilhosa, mas hoje eu vejo um pouco com ressalva a Fundação Dom João VI. E eu estou muito à vontade para falar aqui, porque eu, na época, estava no doutor Heródoto. Qual é a ressalva que eu vejo de Fundação Dom João VI? A gente não pode criar cargos para que as pessoas se eternizem nos cargos. A gente precisa renovar. Nova Friburgo é uma cidade que ela precisa olhar para frente. As pessoas não podem ficar no cargo 10, 12 anos. Então, eu fico olhando assim, será que será criada uma fundação para criar mais um cargo que uma pessoa se eternize? Então, isso é preciso levar em conta. A lei da fundação, a fundação atual Dom João VI, ela está carecendo de uma nova legislação que discipline essas coisas, entendeu? Então, não pode ser dessa forma. Então, isso eu temo muito por isso, essas coisas não estão. E eu acho que, como eu falei lá, o debate está equivocado, vem equivocado, e essas coisas aquele debate equivocado acaba suplantando essas questões. Eu acho assim, ontem, quando eu soube dessa audiência pública, que eu não pude ir, porque eu tive um outro compromisso com o embaixador da Suíça que estava aí, uma pessoa do setor hoteleiro que me falou isso, que foi convidada, ela é contra, a pessoa é contra, falando, eu sou contra a construção da biblioteca. Então você vê, até a questão das pessoas envolvidas no turismo, elas estão questionando. Então realmente esse debate precisa avançar, ele precisa ser muito mais responsável, muito mais consciente, né? Porque a gente vai estar comprometendo uma área nobre da cidade. Sem dúvida nenhuma. Esses pontos aí que o Gerlan levantou já seriam um tema de novos debates, mas infelizmente a gente já está caminhando aqui para o final do programa de hoje. Léo, agradecendo a sua participação, vou até deixar uma última pergunta, aproveitando o seu conhecimento político, há muitos anos nesse meio.
você de repente deixar de construir uma biblioteca, no nosso caso aqui em discussão no programa, ou alguma outra obra que tenha um dinheiro público empenhado, um dinheiro de fora da cidade, você abrir mão dele, de repente não avançar nesse projeto, pode trazer alguma consequência política, alguma coisa de responsabilidade fiscal ou alguma coisa mesmo do meio político como consequência negativa? Muito obrigado pela participação, Léo. Obrigado você, Vinícius, mais uma vez nessa casa, né, da TV Zoom Painel. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com o Marconi, com os telespectadores, mas a gente não sabe como esse compromisso foi firmado, né, Vinícius? Haja vista que até o próprio prefeito abriu uma consulta pública com relação a isso. Isso não está muito claro com relação à questão do Ministério das Relações Exteriores, esses organismos internacionais, como é já a garantia desse recurso. Bom, nós tivemos um problema aí com a conexão do Leonardo Serve, também do Girlan, né? Parece que também o Girlan já se foi. Então, agradecendo aos nossos convidados e também a você que esteve aí do outro lado com a gente em mais um programa Zoom Painel, voltando na próxima semana, trazendo um assunto importante e relevante para Nova Friburgo e região. Até lá. Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial, Fechaduras e Ferragens.